Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe um tema um pouquinho polêmico, mas vai ser um tema interessante para nós debatermos aqui. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscrevam no canal e deixe nos comentários a sua opinião caso você não concorde ou tenha algo mais a acrescentar nessa discussão, tá bom? Vida na Terra é uma grande prisão. Vocês já pararam para pensar dessa maneira? É interessante nós começarmos a pensar a vida de um outro aspecto. Porque na verdade o ser humano, desde sempre, ele tenta buscar explicações para a existência, explicação para as coisas que acontecem na nossa vida, e até hoje tudo que nós temos são teorias. Então agora nós vamos debater mais uma teoria. Pessoal, segundo o que os livros, as doutrinas, principalmente espírita, kardecista, umbandista, candomblessista e diversas outras vertentes, nós estamos aqui aqui na Terra de passagem. Chama-se reencarnação. Pois bem, nós aqui na Terra estamos em um plano espiritual onde nós precisamos da carne, do corpo físico. E esse corpo físico nos limita. Vocês já pararam para pensar que nós estamos presos aqui dentro deste corpo? Nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos, mas nós estamos na dependência do corpo físico. A nossa liberdade, ela vai até o ponto em que o corpo físico nos limita. E algumas pessoas ainda têm dificuldades de locomoção, deficiência física, o que torna ainda mais difícil a locomoção. Então, pessoal, isso me levou a pensar e gostaria de dividir isso com vocês nesse ponto de vista. Será que nós não estamos presos na carne? Será que, na verdade, a encarnação, essa passagem que nós temos aqui na Terra não é uma grande prisão? Será que nós estamos aqui presos para aprendermos algo? Nós temos muito medo da morte, né? Principalmente a vertente católica, evangélica, que domina a cultura brasileira e de vários outros países. Nós sempre temos a morte como algo definitivo, né? E nós culpamos, às vezes, nos momentos de fraqueza, nos momentos de decepção, nos momentos em que nós encaramos a morte de pessoas queridas, né? Nós culpamos Deus, nós falamos assim, por que o Criador está levando essa pessoa é tão legal, essa pessoa é tão amorosa, só faz o bem, por que ela morreu, né? E na verdade, se nós formos olhar pelo lado espiritual, a morte não existe. Será que quando nós morremos, quando nós perdemos o nosso corpo físico, nós não estamos, na verdade, ganhando a liberdade dessa prisão? Nós temos muito medo da morte. Nós não queremos perder nossos entes queridos. Mas será que quando eles morrem, eles não ganham, na verdade, uma carta de alforria? Será que eles não estão sendo soltos dessa prisão? É interessante nós pensarmos dessa maneira. Por que Deus seria tão cruel, dando como castigo a morte daquela pessoa? Será que realmente é o castigo? Ai, fulano é tão ruim e viveu tão bem por tanto tempo aqui na Terra. Por que será que ele viveu tanto tempo aqui na Terra? Por que será que ele foi ficando? Será que ele não teve uma segunda, uma terceira chance de fazer coisas diferentes? Será que ele fugiu do seu destino e por isso ficou mais tempo aqui na Terra? Então, se nós começarmos a olhar por esse lado, nós vamos ver o seguinte. O Criador nos deu este corpo. É como se fosse o aparelho que nós temos para viver. Se nós não cuidarmos desse aparelho, se nós ganharmos um tiro, se essa bala fraturar um dos órgãos vitais, o aparelho morre. E nós voltamos para o plano espiritual. Será que nós não sabemos que é a nossa obrigação cumprir essa prisão até o fim e por isso nós temos tanto medo da morte? Vocês já pararam para pensar por esse aspecto? É interessante nós abrirmos a nossa mente, nós fugirmos um pouco dessa religiosidade que nos é imposta desde que nós nascemos, culturalmente, e começarmos a olhar para um outro ângulo. Será mesmo que a morte existe?
Será que o mundo é um lugar bom? Será que o planeta Terra é um lugar bom? Será que quando nós desencarnarmos nós vamos pagar alguma coisa ou nós estamos pagando agora? Agora é que a gente está no ruim? Aqui na Terra existem os assaltos, os assassinatos, a dor, a depressão, a tristeza, a melancolia. Existe a perda das pessoas que nós amamos, existe a ingratidão, a injustiça, existe muita coisa ruim. Será que na verdade nós não estamos sendo provados, questionados o tempo todo? Será mesmo que tudo cabe a nós decidirmos? Será que quando a gente sofre uma super decepção não é na verdade a espiritualidade tentando nos colocar no eixo, nos trazer de volta para o nosso centro? Nada disso nós levamos em consideração. Nós só sabemos reclamar, falar que a vida tá ruim, que eu tenho que ter mais dinheiro. Olha como a vida carnal é cruel. Se nós não trabalharmos para conseguirmos dinheiro, nós somos despejados, vamos parar no meio da rua, sem alimentação, sem água, sem roupa, sem saúde. Nós temos que lutar muito. Então a vida carnal, ela é cruel. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar deprimidos. Nós temos que aceitar, no meu ponto de vista, obviamente, nós precisamos aceitar a realidade da vida aqui na Terra para que nós tenhamos uma saúde mental um pouco melhor. A vida é injusta, a vida aqui na Terra. Nós temos que aceitar isso. Os momentos em que a vida for injusta com a gente, nós temos que se sobressair disso. E não adianta chorar. Tem momentos que não adianta rezar. Tem momentos que você vai ter uma perda financeira, que você vai perder tudo que você conquistou. Tem momentos que você vai perder a sua saúde. Tem momentos que você vai perder pessoas. E não adianta rezar. Não vai adiantar nesse caso. É óbvio que a oração é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que nos conecta com outro mundo, mas quando nós temos que passar por algo, ele vai acontecer. Então, pessoal, nós estamos presos no nosso corpo físico. Nós queremos ir para a lua, nós queremos voar, nós queremos fazer tudo. Mas nós seremos eternamente, enquanto encarnados, presos. Não é à toa, pessoal, nós não tivemos essa ideia de criar as cadeias para prender pessoas que são assassinas, que são ladrões, ladras. Nós não tivemos essa brilhante ideia. A vida na Terra imita a vida espiritual. Tudo, absolutamente tudo que nós temos aqui na Terra imita a vida espiritual. Nada é planejado, pensado somente aqui na Terra. Tudo é cópia. Aqui na Terra, tudo é cópia. Tudo que existe aqui, existe do outro lado de uma forma mais aperfeiçoada. Porque nós somos primitivos. Nós precisamos de carne, teoricamente, né? Tem outras fontes de proteína que não seja somente a carne, mas nós precisamos comer, ingerir. Nós precisamos de água, nós precisamos de sol. Nós precisamos de elementos básicos para manter a nossa estrutura corporal. Então nós somos primitivos. O espírito é livre. A espiritualidade, uma entidade, se ela quer estar aqui na Terra, se ela quer estar em outro plano, é ela que escolhe. Ela é livre. Ela tem o livre-arbítrio real. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado às condições da carne. Então, pessoal, eu gostaria muito de trazer essa reflexão para vocês. Espero ter sido claro. Espero que isso ajude vocês a pensar a vida de um outro aspecto, ver de uma outra vertente, de uma outra forma. Nós precisamos, às vezes, deixar de lado um pouco desse ensinamento cristão, católico, evangélico,
que nos coloca muitos dogmas sem explicação e nos rotula. Nós precisamos, às vezes, acender essa ideia para nós refletirmos um pouco sobre a vida. Porque não é possível que a gente sofra tanto sem motivo. E se nós estamos dentro de um presídio e a gente nem percebeu? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês levem essas informações para o lado positivo, para o lado da evolução. Não fiquem zangados com a vida, não fiquem tristes. A verdade é uma só. Se Deus nos colocou um cérebro, nos colocou o pensamento, nos colocou a reflexão, Ele quer que nós usamos eles. Eu não estou aqui trazendo uma verdade absoluta, eu estou trazendo uma vertente de pensamento. Nós somos livres para pensar e, se não gostarmos de algo, simplesmente abandonarmos. Mas nós temos o livre-arbítrio de pensar o que quisermos. E se nós decidirmos que devemos pensar dessa forma, é assim que nós vamos pensar. Dentro das condições do nosso corpo físico, nós somos livres. Mas nós estamos presos à terra. A gente dá um pulo para cima, tira um pouco o pé do chão. Mas ligeirinho a gravidade já nos coloca de volta. Isso é ou não é uma prisão? É isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixe seus comentários aqui embaixo. Eu vou adorar ler todos. Muito obrigado, fiquem em paz e até a próxima. Tchau!